Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites deste domingo, dia 7 de setembro de 2025. Vamos ter neste domingo 17 palpites com um placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá da baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Espanha, La Liga 2, a quarta rodada, temos a equipe do Celta contra a equipe do Huesca. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Europa, Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Geórgia contra a seleção da Bulgária. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Espanha, na Liga 2, a quarta rodada, temos a equipe do Burgos contra a equipe do Las Palmas. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Irlanda, divisão Premier, a 29ª rodada, temos a equipe do Shelbourne contra a equipe do Galway. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Europa, Copa do Mundo, a qualificação, temos a equipe do Lituânia contra a equipe do Países Baixos. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Espanha, na Liga 2, a quarta rodada, temos a equipe do Almeria contra a equipe do Racing Santander. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Alemanha contra a seleção da Irlanda do Norte. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Bélgica contra a seleção do Cazaquistão. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato, 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nono palpite. Agora pela Europa, Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Polônia contra a seleção da Finlândia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela Europa, Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Turquia contra a seleção da Espanha. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2 a 1 fora. Segunda opção para esse jogo, fora ganha e casa marca. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 25ª rodada, temos a equipe do Criciúma contra a equipe da Chapecoense. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pela Colômbia, primeira encerramento da 10ª rodada, temos a equipe do Envigado contra a equipe do Aguilares. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida.
E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela coluna primeira encerramento da 10ª rodada, temos a equipe do América de Cali contra a equipe do Deportivo Cali. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 25ª rodada, temos a equipe do América Mineiro contra a equipe do Operário. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela Costa Rica, primeira divisão, abertura 7ª rodada, temos a equipe do Libéria contra a equipe do Sport São José. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela coluna primeira encerramento da 10ª rodada, temos a equipe do Independente Medellín contra a equipe do Atlético Nacional. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 25ª rodada, temos a equipe do Avaí contra a equipe do Goiás. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites deste domingo, dia 7 de setembro de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.